A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Roberto Ferreira, da Assembleia de Deus em Porto da Madama, nosso pastor presidente, pastor Arlington. Graças a Deus estamos enfrentando este problema, né? Mas nós temos uma arma poderosa também, que é o louvor. Então nós vamos louvar a Deus com um hino, e esse hino marcou muito na minha convenção. Então vamos louvar a Deus. Os mais antigos, né, devem se recordar desse hino. Diz assim: se em teu viver existe um vazio, e se não pode cantar como os que cantam para Jesus, não te detenhas, não chores, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Aleluia! Contemple agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso tuas lágrimas Ele vai consolar. Para sempre Ele guiará os teus caminhos, e com amor ao céu Ele te levará. Feliz serás, jamais verás tua vida em prantos se findar. Feliz serás se ao Senhor teu coração entregar. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos. Vamos louvar mais um hino para a glória do nome do Senhor. O nome desse hino é Eles Sumiram no Ar. De repente nesta terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer. As manchetes e os jornais traz a indagação
Graças a Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os nossos amados irmãos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de poder ler a sua santa palavra, pregar a sua santa palavra pela sua infinita misericórdia. Quero louvar a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, pastor Arlen, toda a sua família que tem dado total apoio aos seus obreiros. Meus queridos e amados irmãos, você que está na sua casa me assistindo neste momento, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia juntamente comigo nos Salmos de número 121, tão somente o verso 1 e 2, cuja epígrafe é: Deus é guarda fiel do seu povo. Diz assim a palavra de Deus, me acompanhe. Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos, quando o salmista começou a escrever este salmo, ele começa com uma pergunta. Ele diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? E se você notar, a resposta, ela chega de imediato ao coração do salmista no verso número 2. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Queridos e amados irmãos, antes de nós começarmos a meditar nesta singela mensagem da palavra de Deus, eu gostaria de dizer algo para você neste momento. O nosso socorro, o meu socorro, o teu socorro, o socorro da minha família, o socorro da tua família, de toda a nossa parentela, ela não vem de ninguém humano aqui na face da terra, mas ela vem do nosso Deus. Fique tranquilo, você não está sozinho, Deus é com você, e nós vamos ver algumas verdades bíblicas na luz da palavra de Deus, para nós meditarmos nesta noite. Queridos, eu costumo dizer que no dia da adversidade, a direção de Deus ela faz a diferença. Como assim, pastor? Nós vamos meditar em alguns trechos da palavra de Deus que nos leva justamente a isso que eu estou falando. E a primeira verdade é que aquele que tem a direção de Deus, ele enxerga o espiritual. Nós vamos ver isso, conforme a palavra de Deus nos informa, no livro de 2 Reis, capítulo número 6, do verso 15 ao 17. A Bíblia vai nos mostrar que o rei da Síria, ele estava fazendo guerra para com o exército de Israel. E a palavra de Deus vai nos mostrar que o rei, ele entrava na sua câmara de dormir e ele planejava tudo o que ia fazer para com o exército de Israel, com a nação de Israel. Só que quando ele planejava no mais secreto, a Bíblia diz que Deus revelava tudo o que ele planejava na sua câmara ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu estava em Jerusalém, mas Deus revelava para o profeta. E o profeta mandava que informasse isso ao rei de Israel. E a Bíblia diz que isso não aconteceu uma nem duas vezes, foram diversas vezes. E chegou um dia em que o rei chamou os seus servos e disse: tem alguém dentre nós que está passando tudo aquilo que eu planejo para atacar o exército de Israel. Ou seja, tem alguém que está nos traindo. E um dos seus servos disse: meu senhor, não tem ninguém lhe traindo. Aleluia! É que tudo que o senhor planeja na sua câmara de dormir, no local mais secreto,
o Deus dos céus, o Deus de Israel, revela ao profeta Eliseu. E ele passa para o rei de Israel. E a Bíblia diz que o rei da Síria ficou meio que chateado com isso e ele fez uma pergunta: onde ele está? E disseram: ele está na cidade de Dotã. E ele manda que um grande exército assírio cercasse toda a cidade de Dotã. E aquele exército chegou à noite. E a Bíblia diz que pela manhã o moço do profeta, chamado Geazi ou Geazi, ele, quando olhou para os montes, ele viu que ali estavam os montes cercados com o exército assírio. Ele temeu muito. A Bíblia diz que ele ficou, aquele medo desencadeou um apavoramento nele. E ele vai para o homem de Deus, o profeta Eliseu, e diz: ah, meu Senhor, eles são muitos, eles vão acabar com nós somos poucos. E o profeta, tranquilamente, ele diz: Geazi, fique calmo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E até aí ele ainda não entendeu, e foi preciso o profeta orar a Deus. E o profeta ora ao Senhor e diz: Senhor, abre a visão de Geazi. E quando a visão de Geazi foi aberta após a oração, ele realmente pôde ver ainda o exército assírio cercando todo o monte. Mas por trás do exército assírio, aleluia, a Bíblia nos mostra que tinha o exército celestial pronto para interceder em favor do profeta e de toda a nação. Queridos, o que eu quero dizer com esta palavra que o Espírito colocou no meu coração? É que o problema estava ali, o problema era iminente, mas nós não podemos de maneira nenhuma enxergarmos o problema tão somente com a nossa visão humana. Sabe por quê? Porque quando nós enxergamos o problema com a visão humana, parece que o problema se multiplica cada vez mais. E é necessário que nós enxerguemos o problema com a nossa visão espiritual. Foi isso que o profeta quis mostrar para Geazi, o seu moço. Quando nós olhamos para a dificuldade, para a situação difícil com um olhar humano, parece que aquilo vai criando uma bola de neve mais e mais e vai crescendo. Mas nós aprendemos aqui que temos que olhar para o problema com o nosso olhar espiritual. É bem certo que o dia mau não avisa quando ele vai chegar, e ele chegou. E nós estamos enfrentando esta pandemia deste novo coronavírus, que não está tão somente afetando a nossa pátria amada Brasil, mas está afetando todos os cantos da terra. E a minha oração e a minha fé é que o nosso Deus vai soprar um vento dos quatro cantos da terra e vai repreender este vírus e vai mandar para o abismo em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê, querido? Talvez você estava no seu barco, eu no meu barco, navegando por esses dias em águas tranquilas, uma brisa suave, tudo tranquilo, mas de repente, o mar começou a ficar agitado, o mar começou a balançar o meu barco, o mar começou a balançar o seu barco, e agora o desespero está tomando conta. Fique tranquilo. A palavra de Deus diz no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 23, o Senhor Jesus Cristo, ele estava na popa do barco, quando os discípulos estavam atravessando para o outro lado. Em meio àquela tempestade, Jesus estava no barco. O que é que eu quero dizer para você? É que em meio a este balanço, em meio a esta tempestade, mediante a tua visão espiritual e a tua fé, acorde o mestre que está na popa do teu barco. Ele vai se levantar em teu favor, vai repreender e vai dizer ao vento: vento, mar, aquieta-te, e vai mandar uma palavra de calmaria para você e sua família. Ele vai dizer: paz seja
convosco. Somente Ele pode dizer isso em meio às tempestades, não é verdade, querido? Então fique tranquilo, a palavra de Deus, o salmista diz que o choro pode durar a noite toda. É bem certo que estamos em meio a uma noite muito escura, mas a alegria vem ao romper da manhã. Fique tranquilo. Talvez você tenha dito: Senhor, como vai ser agora o emprego do meu filho, a minha renda? Como vai ficar essa situação? O salmista ele também diz no Salmo 37, o verso 25: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Fique tranquilo, porque Deus é com você, Ele está comigo e com você nesse barco, e com certeza dentro de um pouquinho só, nós estaremos ancorando em porto seguro. A segunda verdade é: aquele que tem a direção de Deus, ele busca estratégia em Deus para o problema. Como assim, pastor? Livro do profeta Neemias, capítulo número 1 e o verso de número 4. O profeta Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava lá no cativeiro na Babilônia. E quando ele recebeu o relatório de um dos seus irmãos chamado Hanani, a Bíblia diz que ele muito se entristeceu. E o capítulo 1 e o verso 4, na parte A, diz que a primeira reação do profeta foi assentar-se e chorar. Talvez você já tenha se assentado com a sua família, tenha chorado, né? Mas eu trago uma palavra de encorajamento para você neste momento. O profeta não continuou prostrado. Ele sabia que ele tinha que reagir de alguma maneira em prol dele, do seu povo e de toda a nação. E qual foi a reação do profeta naquele momento? Ele apregoou oração e jejum. E a Bíblia diz que ele orou e jejuou por cerca de 4 meses. Os irmãos já conhecem a história. Ele sabia que algo tinha que ser feito. Então aproveite este momento. Aproveite este tempo com a sua família para orar mais, para buscar mais a face do Senhor, para ler mais a sua palavra, porque Deus, aleluia, está conosco. Fique tranquilo, cumpra conforme diz, né? Conforme as autoridades constituídas têm determinado. Se é preciso ficar em casa, fique em casa. Não tome, aleluia, decisões sozinho. Conforme está escrito, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 13, o verso 1, ele diz que toda autoridade, ela é constituída por Deus. Então fique tranquilo, sabe por quê? Porque é só um momento, louvado seja o nome do Senhor. É só um momento, isso vai passar. A palavra de Deus nos mostra no capítulo de número 26 e o verso 20 do profeta Isaías, ele diz: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, é só por um momento, até que passe a ira. Vai passar. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Vai passar. Oh, aleluia! Vai passar. Então fique tranquilo. E nós conhecemos bem a história. A Bíblia diz que o profeta foi servir a bebida ao rei, e o rei viu seu semblante triste e perguntou o que ele poderia fazer por ele. Foi o momento exato, foi a resposta de Deus. Depois da oração, depois do jejum, e nós sabemos que em 52 dias, né, depois do relato de um dos seus irmãos, chamado Hanani, que tinha relatado para o profeta que a cidade tinha sido queimada, as portas queimadas a fogo, os muros derrubados, os sepulcros dos seus pais arrancados, aquela tristeza foi grande demais. Mas em 52 dias, através, irmãos, do jejum e da oração, Deus abençoou o profeta, e a Bíblia diz que ele reedificou todas as muralhas de Jerusalém. Aleluia!
Terceira verdade que nós podemos ver à luz da palavra de Deus é: aquele que tem a direção de Deus, ele não toma decisões sozinho. 1 Samuel, capítulo 30, o verso 7 e 8. Davi, quando estava fugindo do rei Saul, ele pediu asilo a Aquis, rei de Gate. E Aquis recebeu Davi muito bem, e Davi permaneceu cerca de 1 ano e 4 meses com ele. Davi e os seus 600 valentes faziam a retaguarda do exército de Aquis, do exército filisteu. E um certo dia o exército filisteu entrou em guerra com o exército de Israel. E Davi ia, juntamente com Aquis e todo o exército filisteu, pelejar contra o exército de Israel. E quando os príncipes dos filisteus, diz a Bíblia, eles viram Davi com seus 600 valentes, a retaguarda do exército, eles chamaram Aquis e disseram a Aquis: mande que Davi volte. Davi é hebreu, ele não pode permanecer juntamente conosco nesta peleja. Jamais ele vai pelejar contra o seu próprio povo. Não pode fazer isso. E a Bíblia diz que Aquis tinha dado a cidade de Ziclague para Davi, e Aquis pede que Davi volte. Davi volta com os seus 600 valentes à cidade de Ziclague. E quando ele chega na cidade de Ziclague, ele encontra a cidade saqueada. A Bíblia diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto sobre a cidade de Ziclague. Tinha levado as mulheres, as crianças, os animais, tinha levado tudo. E a Bíblia nos mostra que a mesma reação de Davi foi a mesma reação de Neemias. Ele assentou-se e chorou até faltar força para chorar. O problema estava ali, queridos e amados irmãos, e até a ponto dos seus valentes quererem apedrejá-lo. Mas ele não tomou decisões sozinho, porque aquele que tem direção de Deus na adversidade faz a diferença. Aleluia! E ele chamou o sacerdote Abiatar, e ele pediu para que ele trouxesse o éfode. O éfode era uma espécie de vestimenta com bastante brilhantes, e alguém trazia esta peça quando ele iria consultar Deus a respeito de alguma coisa. E a pergunta de Davi foi: Senhor, se eu for em busca desses homens que saquearam a cidade, eu terei vitória? E Deus disse: pode ir, por certo a vitória é sua. Os irmãos já conhecem a história. Davi foi, conquistou tudo novamente. Queridos, aleluia, somente o Senhor para mudar o meu e o teu cativeiro em meio a esta situação. Ele mudou o cativeiro de Jó. Oh, louvado seja Deus. No final de todo o sofrimento, ele deu em dobro todas as coisas. Não se desespere, não se apavore. Há um Deus nos céus que tem cuidado de mim e de você. Entregue tão somente esta causa a Ele. Espere um pouquinho, como eu já te falei, e não tome decisões sozinho. Querer fazer as coisas da sua maneira. Louvado seja o nome do Senhor. E outra verdade é: aquele que tem a direção de Deus, ele sabe que o socorro vem dele. O socorro vem da parte do Senhor. Foi onde nós lemos aqui no Salmo de número 121. Olha o que diz o verso de número 5. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Começa a se encorajar com esta palavra. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, queridos. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele continua dizendo também no Salmo de número 91, do verso 10 em diante, diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem todos os teus caminhos. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda,
nós estamos, queridos, partindo para o final deste devocional, e também veio ao meu coração para ler para você e que você medite no Salmo 42 e o verso 11. E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. É bem certo que a saudade de estar no templo, todos juntos, se abraçando, apertando as mãos, no momento não está podendo, mas Deus está trazendo uma calmaria por esses dias, aleluia. A vitória de Neemias depois do jejum e da oração, a Bíblia diz que em 52 dias ele reedificou as muralhas de Jerusalém. Eu não sei se essa pandemia vai durar 52 dias ou menos, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Queridos, no capítulo de número 12 do livro do Êxodo, a última praga sobre o Egito foi, diz a Bíblia, a morte de todo primogênito dentre os homens e animais. Seria a última praga antes do povo seguir para a terra prometida. E a Bíblia diz que o Senhor orientou a Moisés e passou umas instruções para Moisés e disse: louvado seja o nome do Senhor, para Moisés: Moisés, diga ao povo que fique nas suas casas, pegue um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, sem mancha alguma. Esse cordeiro deverá ser morto no final do dia. Então a família que for pequena, você junta essa família, para que não haja ali, desperdício. E você vai fazer o seguinte: você vai matar esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro você vai mandar que o povo possa aspergir nas vergas das suas casas. Queridos, o Senhor disse assim: faça conforme eu estou orientando. E Moisés orientou ao povo. E a orientação foi que o cordeiro não poderia de maneira nenhuma ser comido cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E o Senhor disse: olha, tem que comer a cabeça com os pés e com a frissura. E o que sobrar, o que ficar pela manhã, queimarás no fogo. E o Senhor também disse assim: olha, comerei com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Queridos, o que é que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer o seguinte: que o sangue deste cordeiro, que simboliza e aponta para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está ali marcado nas vergas da tua casa, na porta da tua casa. E a Bíblia diz que o Senhor disse que naquela noite passarei pela terra do Egito, aleluia, e eu farei juízo, diz o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, aleluia, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Nós temos que comermos apressadamente, porque dentro de um pouquinho só, a Bíblia diz que aquele que há de vir virá e não tardará. Então nós estamos aguardando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo a qualquer momento. Você que ainda não aceitou a Jesus, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você pode voltar para o Senhor neste dia. Você pode mandar uma mensagem dizendo o seu nome, ou onde você está,
e dizendo que se arrepende dos seus pecados, porque os sinais estão sendo cumpridos, querido. Não falta mais nada. Oh, aleluia! É dentro de um pouquinho só, e o nosso Deus virá, o nosso Jesus virá para buscar a sua igreja. Estamos concluindo agora livro do profeta Josué, capítulo número 2, do verso 10 e 11, diz o seguinte: quando Josué enviou os espias para espiar a terra de Jericó, a Bíblia diz que ali em cima da muralha morava uma prostituta por nome de Raabe. E ela livrou os espias de serem pegos por aqueles soldados ali de Jericó. E no dia seguinte, antes deles partirem, ela subiu aonde eles estavam e disse o seguinte: olha, eu pensei, e nós aqui temos ouvido o tamanho desse Deus, o Deus que abriu o mar vermelho para que o seu povo passasse a pés enxutos, o Deus que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela falou isso para os espias, disse: por favor, nos livre a minha casa, livre os meus. E aqueles espias disseram o seguinte: se você não fala nada sobre este propósito, fique tranquila, você vai colocar uma fitazinha de escarlata, isso será um sinal, louvado seja o nome do Senhor, de que você manteve o pacto conosco, e no momento em que o Senhor nos dê a ordem, no momento que o Senhor disser vai, e nós chegarmos aqui pela bênção de Deus, nós iremos resgatar você e toda a sua família. Mas se você não cumprir, está tudo desfeito. E quando a Bíblia diz que os espias foram embora, Raabe imediatamente ela colocou uma fita de escarlata na janela da sua casa. Aleluia! O que é que eu quero dizer com isso? É que quando você aceitou Jesus, quando você entregou a sua vida a Jesus, a marca do sangue dele está nas vergas da tua casa, da minha casa. Quando nós aceitamos a Jesus, oh glória a Deus, aquela fitazinha de escarlata está sendo balançada com o vento que está soprando. Queridos, é bem certo que o Senhor deu a ordem a Josué, e quando, aleluia, tudo aquilo foi destruído, permaneceu a casa de Raabe na muralha. E Josué disse: tira toda a família e destrua tudo. Mas a família de Raabe foi salva. A sua família, minha família, a família da nossa igreja, as famílias do nosso Brasil estão protegidas pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aquela fita de escarlate continua soprando, dizendo: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Neste momento nós iremos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele. Ore comigo, baixe a sua cabeça. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Senhor, pela tão grande salvação. Te louvamos, Senhor, pelo teu Santo Espírito. Ó Pai, pedimos uma bênção, Senhor, neste momento de muita tristeza, não somente no nosso Brasil, mas em todos os cantos da terra, por causa, Senhor, deste vírus, meu Deus, que tem afetado, tem atrapalhado, meu Deus, a família, meu Deus, tem causado dores. Meu Deus, tu és grande para repreender este vírus, Senhor. Ó Pai, onde estiver uma família clamando a Ti, ouça, Senhor. Aleluia, a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve no dia da angústia. Meu Deus, tenha misericórdia daqueles que estão nos CTIs em estado grave, gravíssimo. Senhor, dá força a esses pulmões, fortalece os seus organismos, Senhor, dessas pessoas que estão, meu Deus, passando por este problema, infectadas, Senhor.
Tenha misericórdia, console as famílias que tiveram, Senhor, baixa de entes queridos por causa desse vírus. Meu Deus, abençoe a equipe médica que está em linha de frente, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os maqueiros, Senhor, aqueles que trabalham na ambulância, Senhor, os seguranças, meu Deus, a todos que estão em linha de frente, Senhor, cuida, dá livramento, tenha misericórdia. Querido Senhor, abençoe o nosso Brasil, abençoe o nosso presidente da República, abençoe, Senhor, a todos os seus ministros, a todos os poderes, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós confiamos em Ti. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós confiamos em um Deus que tudo pode. Visite as famílias da nossa igreja em Porto da Madama, que cada um se sinta, Senhor, abraçados e abençoados por Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe também toda a minha família, abençoe também toda a minha parentela. Continue conosco e nós te louvamos por tudo e já te agradecemos em nome do teu bendito Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Curve as vossas cabeças, aonde você está na sua casa, estenda as suas mãozinhas. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do inefável e amável Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor, e que o Espírito constantemente nos dê a fé pra